né, como que isso pode impactar nas eleições, com Flávio Pierobon, que é mestre em ciência política, especialista em direito constitucional, advogado e docente da Universidade Positivo. Flávio, muito obrigada pela sua participação com a gente. Boa tarde. Oi, Márcia, muito boa tarde a todos. É um prazer enorme poder participar com vocês deste programa de relevância nacional. Flávio, quando a gente vê essa queda de braço constante entre executivo, legislativo, judiciário, como é que você enxerga a nossa estrutura como um todo do nosso país? Cada vez mais difícil os poderes conversarem entre si, é aquilo que a gente estava falando, é uma queda de braço, é também uma luta do bem contra o mal, ninguém pensa na população e sim nos próprios interesses. Como é que você enxerga o cenário que a gente vive hoje na política nacional? Márcia, é possível fazer mais de uma leitura nesse caso, né? Vejam, lá no século XVIII, já o Montesquieu disse que o poder só se limita por outro poder. Ou seja, enquanto ele não encontra um limite, ele vai expandindo as suas forças ao máximo que ele puder. Essa queda de braço, eu diria que é inerente a uma sociedade democrática. Há pontos de vista diferentes, queda de braço por poder estabelecer uma pauta é inerente à democracia. O que nós não podemos é, primeiro, deixar de lado o pacto constitucional que nós temos. Então, cada um dos poderes tem uma atribuição típica para cumprir. E, dentro dessas atribuições típicas, cada um pode cumprir o seu papel. Para pegar um exemplo aqui para você. É papel típico do Senado Federal chancelar, votar, aprovar a indicação do presidente da República para ministro do Supremo Tribunal Federal. É papel dele, ele pode aprovar ou não aprovar. Isso faz parte do jogo democrático e é um Congresso exercendo a sua função. A grande questão, me parece, está exatamente no ponto central da sua pergunta. Por qual motivação isso se faz? Porque a disputa pelo poder é natural. O que não pode virar apenas uma disputa por poder e nós jogarmos fora todas as conquistas que nós conseguimos nos últimos anos. Nós somos um país que começa a se desenvolver tardiamente. Nós podemos perder esse pouco desenvolvimento que conseguimos nesses últimos anos por uma disputa que é só de poder e nada de interesse público, nada de pensamento na população. Nós temos muitos temas a discutir, muitos temas importantes a discutir. Não dá para a gente ficar só com uma disputa de poder e nada de interesse público, me parece. E, Flávio, quando a gente olha, por exemplo, para a questão do STF, né? E a gente fez pesquisas, mostramos aqui na Jovem Pan, inclusive, algumas pesquisas dizendo que a imagem do STF está cada vez mais desgastada perante a população. E muito tem se falado também sobre um código de ética, uma reforma do judiciário. Como é que você enxerga isso? Eu acho também que, de novo, mais de uma leitura possível. Eu acho que um código de ética é bem-vindo. Acho que seria desnecessário se nós tivéssemos um padrão republicano de condução das coisas. Assim, me preocupa muito o ministro do Supremo o tempo todo dando opinião, dando entrevista, fazendo reunião com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, com o político, com o empresário. Me parece que é ruim que seja assim. Esse é um lado da moeda. Eu vejo com bons olhos a proposta do bom ministro Luiz Edson Fachin. Essa é uma perspectiva. Uma outra perspectiva é sobre essa questão de como a população vê o Supremo. Veja, o Supremo ele não tem que ser medido por popularidade. O Supremo não precisa ser popular. O Supremo ele não tem que agradar a população. Aliás, essa é a característica do Judiciário. É o Judiciário que dá a última palavra sobre temas jurídicos do país, porque ele não depende de voto e, portanto, ele não tem que agradar nem maioria, nem minoria, nem lado A, nem lado B. Então, essa é uma perspectiva. Eu acho que o Supremo não ser popular, não agradar a população, não é o problema. Qual é o problema? O problema é nós vermos ministros do Supremo Tribunal Federal atolados em problemas que não são jurídicos. Aí é um problema sério. Porque, vejam, o Supremo dá uma decisão sobre se a PM pode ou não pode subir o morro durante a pandemia. Veja, isso é uma discussão técnica. Isso não depende de popularidade, não depende do que as pessoas gostam ou não. O Supremo dá uma decisão se determinado tema está ou não adequado ao texto constitucional. Isso é um tema técnico, a população não tem que gostar ou não gostar, é o que diz o texto constitucional. Esse é o ponto. Se o Supremo decide de forma equivocada, nós temos outros centros de pressão. Temos a OAB, temos o Congresso, temos a Presidência da República e temos a opinião pública
para, né, a imprensa que cumpre um ótimo papel na democracia, um excelente papel na democracia. Agora, quando os problemas que envolvem os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm absolutamente nada a ver com decisão judicial, são problemas de conduta, aí nós temos um problema sério. E isso importa demais à população. Flávio, o nosso analista aqui, comentarista, o Rodolfo Maris, também quer fazer uma pergunta para você. Primeiro, eu dou parabéns ao professor Flávio, porque eu corroboro com a ideia dele de que nós temos um STF aqui que não precisa estar tão evidente ou em evidência o tempo todo. De fato, a cultura do nosso país é colocar esse poder lá em cima de uma forma totalmente exacerbada e desnecessária. Mas, professor, eu vou fazer minha pergunta aqui. A minha pergunta tem relação a essas duas derrubadas nessa semana, tanto o veto do Jorge Messias quanto a dosimetria da pena que passaram ali no Senado. O senhor acha que, de fato, isso estremece o Planalto? Maria, obrigado pela pergunta, obrigado pelo elogio. Eu admiro muito o seu trabalho. Receber um elogio seu é uma honra para mim. Veja, eu acho que a grande, assim, a população como um todo não se afeta com isso. Esses indivíduos não sabem o que quer, me parece, o que quer dizer dosimetria, o efeito de aprovar uma lei de dosimetria, me parece. Então, pensando em eleições, eu acho que isso tem uma relevância pequena. Pensando em governabilidade, eu acho que é importante que o Planalto coloque as barbas de molho. Porque jogar o jogo com certeza de vitória é uma coisa. Encontrar do outro lado alguém que, cumprindo o seu papel constitucional, diz, opa, existe um limite aqui, as negociações vão ser um pouco mais complicadas, é importante encontrar os pontos de referência ou pontos em comum, de interesse comum, que seja interesse comum, inclusive do povo. Eu acho que isso dificulta bastante a governabilidade. Eu acho que é ousado dizer que o governo acabou, ousado dizer que não tem mais governo, porque nós ainda temos 8 meses pela frente, temos que conduzir esse país por 8 meses pela frente, temos uma eleição no meio, mas eu acho que isso demonstra claramente que o Planalto não joga livre esse jogo, não. Acho que tem aí o Congresso cumprindo muitas vezes o seu papel, o Supremo Tribunal Federal tendo que cumprir o seu papel, e aí vai custar para o Planalto um pouco mais para que ele consiga fazer alianças, consiga ter propostas que sejam sérias e que atendam ao interesse público. Professor, existe uma frase que viralizou recentemente, Congresso inimigo do povo. Como é que o senhor faz a leitura dessa frase? Poxa, mas só pergunta difícil hoje, né? Veja, não acho que seja um Congresso inimigo do povo. Acho que é um Congresso que se posiciona muitas vezes de forma duvidosa. Você veja, a aprovação de uma blindagem geral, absoluta, para parlamentares é um negócio que é inadmissível. Nós temos que caminhar cada vez mais para uma igualdade. Nós temos que caminhar cada vez mais para que a lei seja aplicada de forma mais ampla e séria possível para todos. Para todos. Então, não acho que nós tenhamos um Congresso inimigo. Eu não gosto disso, sabe? Mas eu acho que a gente demonizar político, demonizar a política é algo ruim. É algo que nos leva a uma solução que não é de diálogo, que não é democrático. Então, não podemos achar que quem tem uma perspectiva diferente da nossa é nosso inimigo. Talvez seja nosso adversário, talvez pense de forma diferente. Não acho que o Congresso seja, inicialmente, inimigo do povo. Acho que, em muitas ocasiões e em muitos exemplos, o Congresso Nacional, que poderia ter um posicionamento de deferência ao povo, de deferência aos gastos públicos, de deferência aos interesses públicos, se blinda, se fecha entre si. Veja, essa questão da blindagem é vergonhosa, por exemplo. E veja, nós temos um monte de temas que estão previstos na Constituição desde 1988, para o Congresso Nacional criar a lei que regulamente o tema, até hoje não foi feito. Poderia citar aqui como exemplo a greve dos servidores públicos. Nós vamos fazer 40 anos de Constituição em 2028. Até hoje não fizeram a lei. Até hoje não tem uma lei que regulamente verbas indenizatórias para a magistratura, por exemplo. E daí você tem lá a discussão de penduricário. O Congresso precisa trabalhar ao lado do povo, ao lado. Mas eu não acho que seja um Congresso inimigo do povo. Olha, excelente a sua entrevista, professor Flávio Pierobon, mestre em ciência política, especialista em direito constitucional. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Regina, eu que agradeço, é um prazer enorme poder colaborar e participar de programas
como esse. Prazer enorme.